Começar a gravar. E aí a gente começa pedindo para vocês deixarem os microfones fechados, né? E se possível a câmera para não carregar muito a internet de alguns. E aí a pessoa que for falar, a gente abre a câmera, tá? Então nós vamos fazer a reunião hoje com a participação de duas professoras, que é a Karine e a Júlia, que vai nos ajudar muito para que vocês possam ter o entendimento de todo o processo, né, que é novo para aluno, para pais e para os professores também, né, apesar de continuar de forma remota, mas essa participação agora, com esse formato de 2021, tem algumas coisas diferenciadas que não é, por exemplo, só a entrega da atividade, né, a entrega do PET na escola ou pelo link. A gente tem também as avaliações, nós vamos ter trabalhos durante o bimestre, né, vamos ter nota, vai ser avaliado todas as partes possíveis do aluno, não só a atividade correta, mas as tentativas de acerto, as entregas no prazo, né? Então, tudo isso a gente vai ponderar num conselho de classe, que cada professor vai estar muito distante um do outro também. Então, no conselho de classe, a gente procura unir os professores para que cada um possa apresentar como que está sendo esse recebimento de atividades, qual a participação de cada aluno, como que está sendo a dificuldade também de cada aluno. Então, a gente, enquanto escola, recebe as ligações dos alunos, né, que não conseguem entrar no conexão, qual a dificuldade que está tendo, a disponibilidade do arquivo em PDF para o aluno fazer, quando ele não encontra, ele não consegue baixar o conexão no telefone, ou está tendo alguma dificuldade com a internet, seja o problema que for. Porque aí essas coisas são ponderadas no conselho para depois finalizar a nota do aluno. Então, eu queria pedir para todos prestarem bastante atenção com relação a essas entregas, o fazer a atividade, o empenho em fazer, mesmo que você não saiba fazer aquela atividade, aquela questão, pode mandar a pergunta direto para o professor, para quem está no conexão ali, para ele te orientar, te disponibilizar um vídeo, ou ele fazer junto, de alguma forma. E ele vai conseguir te ajudar. Caso você não consiga falar com o professor, você pode procurar a direção da escola. Eu, Luciana, Camila, né, estamos mais disponíveis aí, né, para tentar resolver essas situações que possam ocorrer durante o ano inteiro, né, porque às vezes mesmo o aluno que esteja no conexão, ele pode vir ter alguma dificuldade daqui para frente, e isso não vai ser um empecilho para que ele não faça. Então, a escola vai abrir? Depende. A gente depende muito da posição do prefeito em estar abrindo e fechando a escola. Então, por enquanto, a escola está aberta de manhã e à tarde. Esses horários não é a gente que determina, então a gente precisa de ficar atento. Nós vamos estar postando nos grupos lá, caso aconteça alguma coisa com um novo horário, se vai ser só de manhã, se vai ser só à tarde, se vai ter alguma alteração. Esperamos que não, né? Que a gente consiga resolver com a contribuição de todos, porque hoje em dia não depende só de um mais, né? Nós precisamos da cooperação de todo mundo, de toda a sociedade, para a gente conseguir passar por essa situação, né, de pandemia, de desconforto para todos. Então, eu vou dar boas-vindas a todos, se sintam abraçados, acolhidos nesse momento, e a gente vai passar a palavra para a Karine, mais a Júlia, mas antes eu só quero falar que a gente deixar os microfones realmente fechados. Quem estiver entrando, eu já vou deixar o chat também fechado, para que vocês prestem atenção nas explicações dela. Se caso durante a explicação tem alguma dúvida, anota a pergunta e no finalzinho a gente abre para vocês fazerem as colocações no chat, ou levante a mão, se oportuno a gente já vai disponibilizando assim que possível, para poder responder as dúvidas de todos, tá? Então, a gente tem um tempinho aí, vamos acelerar um pouquinho, para que no final vocês tenham um tempo disponível para que a gente possa responder todo mundo, certo? Quer falar alguma coisa antes das meninas começarem, Lu? Não, quero não. Obrigada. Então, vamos lá. Pode começar, Júlia.
Não estou ouvindo a Júlia. Vai ouvir. Vou tentar pelo computador, que aí eu acho que o Agora eu áudio vai consegui te sair ouvir. melhor. Tá, agora eu consegui te ouvir. Tá, vou tentar pôr o fone pelo computador, porque para não ter nenhuma interrupção de barulho aqui em casa. Tá, Aí vocês me falam se vocês vão estar me ouvindo. E agora, vocês estão me ouvindo? Tá dando microfonia. E agora? Agora tá bom. Beleza? Então, tá bom. Só liguei aqui porque a câmera do computador está com defeito, mas eu vou começar a apresentar pelo computador e a gente selecionou algumas dúvidas que são muito frequentes que os alunos nos perguntam. Então, se a sua dúvida, às vezes, pode estar aqui sendo respondida, e como a Adriane falou, caso você tenha uma outra dúvida para além dessas que a gente vai falar, depois, no final, o chat vai ser aberto, que vocês podem colocar lá a dúvida e a gente vai mostrando para vocês, à medida do possível, que a gente saiba responder, tudo bem? Então, vou começar a apresentar aqui. Vou desligar a câmera daqui, porque eu vou estar olhando para o outro lado. Vocês conseguem ver bem? Então, já está todo mundo vendo? Caso você esteja pelo celular e a apresentação ficar pequena, você pode colocar o dedo assim na tela, 2 dedos na tela, vou até abrir a câmera para mostrar. Mas aí você clica com os 2 dedos na tela do celular e arrasta, que vai aumentar a apresentação. Ou então também tem um botãozinho aqui no aparece no celular como se fosse um quadradinho, que quando você aperta esse quadradinho, ele também começa a apresentar em tela cheia. Então, a apresentação vai ficar maior para você. Tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar também. Então, eu vou começar. A primeira dúvida que a gente recebe, muito frequente, é de quais são as abas disponíveis através do Conexão Escola. Então, às vezes o aluno entra e vê lá que tem a aba sala de aula, tem uma aba avaliação, tem uma outra aba lá, e eles ficam essa dúvida de onde que eu vou, qual aba serve para quê? Então, eu vou abrir aqui o aplicativo do Conexão. Eu estou aqui no aplicativo como se eu fosse uma aluna. Eu queria agradecer a Nayane, não sei se ela está aí na reunião, mas que ela cedeu para a gente, né, as informações, o e-mail dela para que a gente pudesse apresentar aqui hoje. Vou tentar tirar essa. Então, aqui, quando você entra no aplicativo, então você fez o seu login, a primeira aba que aparece é essa aba Sala de Aula, que está aqui embaixo. Nessa aba Sala de Aula é onde você encontra todas as turmas das disciplinas da matéria da escola. Ai, peraí, perdão, estou entrando. Não está com o da Nayane. Estava ali como professora, mas o de aluno também é muito parecido nessa parte, ó. Aqui, a Nayane aqui do 8º ano, vai aparecer para ela assim que ela entra no aplicativo. As questões a turma de língua portuguesa, educação física, artes. Então, tudo isso é nessa primeira aba, sala de aula. A segunda aba, que é a da avaliação diagnóstica, então, é a aba onde você encontra aquelas... a gente fez a avaliação diagnóstica, então é uma aba que vem... fugiu a palavra, mas são de avaliações externas, que vêm já lá da secretaria para o aluno. Então, aqui vocês fizeram a avaliação diagnóstica, aqui nesse caderno de atividades foi onde vocês encontraram as atividades. Aqui nos seus resultados, foi onde aqui vocês conseguem acessar quanto vocês tiraram, a porcentagem que vocês tiraram na avaliação diagnóstica. Eu não vou clicar aqui, senão vai aparecer o da Nayane, mas
Se você for no seu aplicativo e clicar aqui, você tem acesso a essa avaliação diagnóstica. Aqui na aba Plano de Estudo, é uma aba que ainda não está disponível, mas né, que a Secretaria fez com o intuito de, depois do resultado da avaliação diagnóstica, disponibilizar algumas coisas individuais para cada aluno. Até aqui tudo bem, gente? Então, vou prosseguir. Então, a próxima dúvida frequente é como faço para me comunicar com o meu professor dentro do aplicativo. Então, às vezes o aluno quer mandar uma mensagem, tem alguma dúvida com o professor de uma disciplina específica e fica na dúvida de como é que ele pode acessar como é que ele pode mandar um recado para o professor poder responder ele. Então, para isso, para você comunicar com seu professor, aqui na Nayane eu vou entrar com ela na sala de matemática. Então, ela quer, por exemplo, eu sou professora dela de matemática, ela teve alguma dúvida ou quer mandar um recado para mim. Então, ela acessa aqui a disciplina de matemática. Aqui, nessa primeira aba que vai abrir, que é no mural, aqui tem todos os recados, aparece tudo que já foi postado na turma. Então, se ela tem alguma dúvida específica e ela não se importa que os colegas, pode ser uma dúvida dos colegas também, ela pode vir e escreva um aviso para a sua turma. Aqui, o que ela escrever e clicar em postar, vai aparecer como recado, não só para mim, que sou professora dela, mas para todos os alunos da turma. Agora, se ela quer mandar, ela tem uma dúvida específica da atividade, não é algo que ela queira que os outros colegas vejam também, ela pode vir aqui na aba Atividades. Por exemplo, a dúvida dela é nesse PET volume 2 de matemática aqui do segundo bimestre. Ela vai clicar na atividade, clicar em ver atividade e vai. Aqui em cima, ela tem a mesma opção de adicionar um comentário da turma, onde todos os alunos possam ver. E se ela vier aqui onde está o seu trabalho e arrastar aqui para cima um pouquinho, vai aparecer comentários particulares. Então, ela pode vir aqui e clicar em adicionar comentários para Júlia Barbosa, que é a professora. Então, ela vem aqui e o que ela escrever nesse local e clicar aqui na setinha, apenas a professora de matemática vai ver. Então, isso funciona da mesma forma em todas as disciplinas. Então, se ela quer, por exemplo, mandar um recadinho para a professora de língua portuguesa, funciona da mesma forma. Ela vai na sala de aula de língua portuguesa, clica em escreva um aviso para a turma no mural, caso ela queira que seja um recado que a turma, aqui eu cliquei em língua inglesa, perdão, que a turma toda possa ver, ela tem essa opção de deixar o recado para a professora no mural, ou ela pode vir aqui em atividades, vir numa atividade específica que ela tenha dúvidas nessa disciplina, ver a atividade, e aqui embaixo vai ter uma opção para ela deixar um comentário particular, que só a professora Fabiana vai ver. Tudo bem? Eu estou perguntando tudo bem, mas não estou vendo a reunião, tá, gente? Então, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e falar se tiver algum problema com o áudio, não estiver entendendo. Então, a próxima dúvida frequente é: onde encontro o formulário das atividades? Então, você conseguiu acessar o Conexão Escola, tá aqui na sua turma, mas e agora? Onde que você vai para acessar a sua atividade, fazer a atividade de cada disciplina? Então, assim que você entra no Conexão Escola, a primeira aba que vai abrir, que a gente já viu, é a sala de aula, onde estão as turmas, e que para você ter acesso à atividade dessa turma, você pode vir. Por exemplo, eu quero fazer hoje a atividade de língua inglesa, né? É segunda-feira, é o dia de ciências humanas, então eu sei que a minha professora postou
uma nova atividade. Então, eu vou clicar na turma de língua inglesa. Aqui, nessas 3 abas que vão aparecer, que é o mural, atividades e pessoas, eu vou clicar em atividades e vou vir na atividade do PET, ó. A Fabiana aqui, ela já separa, né? PET, semana 2, semana 3. Então, eu vou clicar, estou na semana 3, vou clicar na semana 3, ver a atividade, e vou clicar no, vou assistir a explicação que a professora deixou aqui, e vou clicar no formulário. E vai abrir para mim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que o formulário, ele é único. Então, eu vou encontrar aqui, todas as semanas do PET 2, eu vou encontrar no mesmo formulário à medida que a professora for postando. Então, aqui, só recapitulando. Deixa eu só voltar aqui. Para encontrar a minha atividade, eu clico na turma que eu quero fazer a atividade do dia. Então, pode ser de língua inglesa, nas outras. Vou aqui em cima na aba Atividades e procuro a minha atividade da semana, do PET, ou seja, ou atividade complementar. E clico em Ver atividade e clico sobre a atividade para responder. Então, a próxima dúvida, ainda falando sobre o formulário, é como responder ao formulário das atividades. Então, às vezes o aluno entra e olha lá, tem sempre aquela pergunta, você já respondeu o formulário da semana tal? Às vezes, o aluno, mesmo sem responder, ele clica apenas em sim. E se você clicar apenas em sim no formulário, você não vai conseguir ver a atividade. Vou abrir um aqui, vou abrir o de matemática, para a gente ver. Então, aqui, tem aqui a atividade de matemática, o PET, volume 2. Vou clicar no meu formulário. Então, em todos os formulários do professor, a primeira coisa que te pergunta é o e-mail. Aí, às vezes, aqui, ó, como o da Nayane já entrou com o e-mail institucional pelo Conexão Escola, o e-mail dela já tem aqui automaticamente. Mas aí ela pode escrever, vou escrever o meu aqui. Escreva o seu nome completo. Essa questão também, que às vezes muitos alunos colocam só o primeiro nome, ou escrevem outra coisa nessa aba. É importante que você coloque seu nome completo, porque se tiver algum outro aluno com o mesmo nome que você, a professora consegue identificar quem é você. Então, escreve seu nome, coloca a sua turma, de acordo com a turma que aparece ali no Conexão Escola, se é Regi 3, Regi 7, no caso do 8º, e clique em próximo. Aqui que geralmente vem a dúvida. Você já entregou a atividade do PET 1 da semana 1? Então, como todas as atividades do PET estão no mesmo formulário, então, se eu já fiz a atividade do PET 1 semana 1 na semana passada, eu venho e clico em sim. Quando eu clico em sim e em próxima, vai me dar a opção de responder a atividade da próxima semana, que é a atividade da semana 2. Caso eu ainda não tenha feito a atividade do PET 1, primeira semana, eu tenho que clicar em não. E olha o que vai acontecer. Se eu falo aqui que eu não fiz a atividade do PET 1 semana 1, aí sim a atividade dessa semana vai aparecer aqui para mim para ser respondida. E outra coisa também, gente, você colocar só um pontinho, ou colocar que não sei, ou dar outras respostas que não sejam, que não tenham a ver com a atividade, nós professores conseguimos ver. E aquilo não vai ser, considerado como uma resposta da atividade. Então, você vem na sua semana 1, responde todas as atividades, e se for a última semana, você pode clicar aqui embaixo em próxima, ou em enviar. Então, é esse o sistema. Então, se eu já fiz a da semana 1, posso clicar em sim, e vai me dar a opção da semana 2. Então, vamos supor, está na terceira semana do PET, já fiz a semana 1,
Já fiz a semana 2 também, então venho aqui, clico em sim. Vou na próxima. Não fiz a semana 3, clico em não. Próxima, que vai aparecer para mim as atividades da semana 3 do PET para serem respondidas. Terminei de responder a minha atividade, vou clicar em enviar. E daqui a pouco a Karine vai contar para a gente como é que a gente vai saber como é que eu vejo o comprovante se essa minha atividade foi respondida ou não. Outra dúvida que aparece com frequência é como recarregar o aplicativo caso ocorra algum erro. Então, o que acontece? Não sei se já vou apresentar aqui maior. Alguns alunos já me apresentaram alguns erros do tipo: eles entraram no aplicativo e deu esse erro. A página não carregou. Se ela não carregou, como é que eu posso fazer recarregar, que às vezes trava o aplicativo? Então, uma maneira de vocês fazerem isso é a gente fala de erro, aí, aqui. Uma maneira de, por exemplo, estou nessa página aqui do formulário, enviei, vamos supor que meu aplicativo travou. Então, você pode, aqui no meu celular, é esse quadradinho, mas você pode clicar aqui, onde vem todos os aplicativos que estão abertos no seu celular, e você pode simplesmente fechar o aplicativo. Aqui eu só arrastei para o lado, o aplicativo fechou. E aí, quando eu entrar no aplicativo novamente, ele vai recarregar. Então, tá vendo que ele está recarregando? Aí ele já saiu daquela página que eu estava. Então, ele recarregou de novo para as turmas. Então, isso é uma forma. Outra forma também é de você limpar o cache do celular. Então, você vai ter que, você clica aqui para sair do... Então, apareceu aquele erro, você vem na bolinha, vai lá nas configurações, e vocês vão procurar pelas configurações de apps. Então, vocês vão procurar por apps ou aplicativos, pode ser que esteja escrito de uma outra forma no celular. Vão gerenciar apps. Aí aqui, no meu dá a opção de procurar pelo aplicativo. Então, você vai procurar lá pelo Conexão Escola. E vai clicar nesse botãozinho aqui de limpar dados. Tá? E limpar dados de cache. E aí, quando você limpar o dado de cache, vai te dar também a opção de você entrar novamente no aplicativo, ele vai recarregar. Outro erro comum que aparece, que já alguns alunos já me apresentaram, é esse, que às vezes aparece, verificar a conexão com a internet. Ao conectar a internet novamente, a página vai recarregar. Então, muitas vezes, toda vez que aparece esse aviso, é porque pode acontecer de você estar desconectado da internet, ou então estar sem os dados móveis ligados, ou então o Wi-Fi. Outra coisa também que observar, ó, nesse caso aqui, a bateria do celular estava baixa. Então, a aluna que me mandou isso estava usando o celular normalmente, aí de repente apareceu esse erro da internet. Mas é porque como o celular dele ficou com a bateria muito baixa, entrou naquele modo de economia de bateria e desligou os dados móveis que estavam sendo utilizados. E um outro erro comum é que quando o aluno entra, não aparece nenhuma turma aqui para ele. Aparece aqui, ó, crie ou participe da sua primeira turma, no maisinho. Então, toda vez que vocês entrarem com o e-mail institucional, você não precisa clicar em participar de uma turma, porque as turmas já aparecem automaticamente para você. Então, quando isso ocorrer, observe aqui nessas 3 barrinhas se vocês estão logados com o seu e-mail institucional. Então, quando você clica nessas 3 barrinhas aqui no app, vou abrir aqui no celular para vocês conseguirem ver como funciona. Se eu clico aqui nas 3 barrinhas, vai aparecer aqui do lado para mim
com qual e-mail eu estou logada. No caso aqui, está com o meu de professora, Júlia Aguiar Pacheco, e é o da Educacão, né? O da escola. Vocês, como alunos, deixa eu entrar aqui no da Maiane. Observa que para vocês aparecerem a turma, o e-mail que tem que estar aqui tem que ser o seu nome, ponto, seu número de matrícula, @aluno. Então, se você deu aquele aviso de participar de uma turma e você clicou nas 3 barrinhas, você observa se está mesmo no seu e-mail institucional. Se não tiver, você clica em cima dele e vai te dar a opção dos e-mails que você tem registrado no seu celular, ou então, se o seu e-mail institucional não estiver aqui, você pode adicionar uma conta, que aí você pode adicionar e entrar com seu e-mail institucional. Então, a minha parte era isso. Depois, se tiver alguma dúvida, eu volto. E agora eu vou passar para a Karine, porque ela também vai nos ajudar com algumas dúvidas. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, Sim. uma outra dúvida que muita gente compartilhou com a gente, né, uma dificuldade, é o caso do aplicativo que não tem disponível para iPhone, somente Android, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz nesse caso. O que vocês podem fazer, né, para ter acesso aos materiais, né, e às turmas que estão lá no Google Sala de Aula. Então, eu vou compartilhar a minha tela do celular aqui para vocês poderem ver. O que acontece? Quando a gente o aplicativo Conexão Escola, agora ele direciona a gente diretamente para o Google Sala de Aula. Então, mesmo se ele não estiver disponível para o seu celular, você vai conseguir ter acesso às turmas e aos materiais postados lá através do Google Sala de Aula. Então, aí tem algumas opções que vocês conseguem abrir. A primeira delas é abrir o Google Sala de Aula direto no navegador. Então, vocês vão procurar no celular de vocês o navegador e pesquisar por Google Classroom ou Google Sala de Aula. Da forma que vocês escreverem, vai aparecer lá. E aí, é esse primeiro link aí, ó, Google Classroom. Clicando nele, vai abrir a página do Google Sala de Aula. E aí vocês conseguem abrir, né, da mesma forma, pelo celular ou no computador, direto no navegador. Aqui, olha, e apareceu daquela forma, né, que a Júlia mostrou, quando não está logado no e-mail institucional. Então, eu vou mostrar aqui, ó, clicando nas 3 barrinhas do lado, vai aparecer aí do lado qual que é o e-mail que eu estou logada. Então, neste caso, eu estou logada no meu e-mail pessoal. Então, a gente precisa trocar, se aparecer essa página, a gente vai precisar logar no e-mail institucional. Então, você vem aqui, ó, em tentar com outra conta, e aí vai aparecer, você vai escolher uma conta. Aqui no caso, eu não estou, né, logada em outra conta, então eu vou colocar usar outra conta. E aí você vai ter a opção. O meu celular, eu já deixo ele logado com a minha conta pessoal, que é aqui onde eu uso tudo do meu celular, né? E deixo também logado o meu e-mail institucional, que é justamente para eu poder ter acesso, né, aos e-mails da escola, ao Google Sala de Aula e tudo mais. Então, só deu um errozinho aqui. Deixa eu voltar.
Então, vai aparecer para mim, igual apareceu aí, ó, a minha conta pessoal e embaixo a minha conta institucional. Mas se não aparecer, né, se você não estiver logado nas duas contas, você só clica em adicionar outra conta e aí você vai colocar o seu e-mail, a sua senha e aí vai logar. Então, aqui no caso já tem, então eu clico lá na minha conta institucional. Aí vai abrir de novo o navegador do Google e agora eu estou logada com o meu e-mail institucional. Aí em cima, onde tem a logo do Google, né? Do lado tem uma bolinha com a foto. Aí você pode conferir ali também. Essa fotinha minha que está aí, eu sei que é do meu e-mail institucional. Então, agora eu sei que neste navegador eu estou logada com o meu e-mail institucional, então eu vou conseguir acessar lá. Aí eu abro de novo o Google Sala de Aula. Aí vou trocar de novo a conta aqui. E aí já vai abrir. Então, apareceu todas as minhas turmas do Google Sala de Aula, né? As turmas que eu participo. E aí vai aparecer daquela forma que a Júlia mostrou. Vai aparecer todas as suas turmas, né? Todas as disciplinas. Essa é uma forma, você consegue entrar no seu celular direto no navegador, pesquisando, né, por Google Sala de Aula. Uma outra forma é baixando o aplicativo. Como eu disse, o aplicativo do Conexão Escola só tem para Android. Mas como ele direciona para o Google Sala de Aula, então você pode baixar o aplicativo do Google Sala de Aula, que tem disponível para o iPhone também. Então você vai lá na loja, né, dos apps, pesquisa por Google Sala de Aula e baixa ele no seu celular. Aí, abrindo o aplicativo, vai aparecer essa primeira página aí, né, que é apresentando o aplicativo, aí você só avança e aí vai pedir para você escolher uma conta. E da mesma forma, como eu expliquei, eu tenho as minhas duas contas logadas. Mas se você não tiver a sua conta institucional logada no celular, é só pedir para adicionar outra conta. Porque aí vai te direcionar para uma página, né? Para você colocar os seus dados. Só que aí você vai pedir para você logar, no caso aqui do Android, vai pedir para você logar, vai lá nas configurações do seu celular. E aí você vai colocar aqui o seu login, né? O e-mail e a senha. Mas aqui no caso eu já tenho, então eu vou só selecionar a minha conta institucional. E aí já abre normal, né? Como se a gente tivesse entrado lá no Conexão Escola, porque o Conexão Escola te direciona para cá nas turmas. A única diferença é que aqui, como a gente está só no Google Sala de Aula, você não tem o acesso à avaliação diagnóstica, aquele plano de estudos que a Júlia mostrou lá no aplicativo Conexão Escola. Uma outra forma também é você entrar no site Estude em Casa. Então, no navegador, você pesquisa por Estude em Casa. E aí, é esse primeiro linkzinho aí, ó. Aparece, né, uma casinha aí azulzinha. estudeencasa.educacão.mg.gov.br. É essa a página do governo. Então, aí, ó, tem tudo. Os planos de estudos, né, que são os PETs. Aí aqui você tem acesso a todos os PETs, aí você vai procurar o seu, né, se é ensino fundamental, se é ensino fundamental 2 ou ensino médio, aí clicando aí no ensino médio, por exemplo.
Aí vem, ó, o volume 2, né? O PET 2, primeiro, segundo e terceiro ano. Mais abaixo tem o volume 1, primeiro, segundo e terceiro ano também. Tem tudo aqui. Então, você consegue ter acesso a aos PETs também por aqui. Clicando aqui do lado, onde tem as 3 barrinhas, tem esse menu. E aí você vai ter acesso às avaliações diagnósticas, clicando ali, tá? Aí também, ó, clique aqui, aí vai abrir a avaliação diagnóstica 2021, aí tem tudo isso daqui. Mas o que interessa a gente aqui é o aplicativo, né? Então, você também consegue acessar ele pelo navegador através desse site. E o aplicativo é esse aqui, né? Conexão Escola. Então, no menu, você clica no Conexão Escola e aí aparece aqui, ó, acesse a versão web. Porque aí você vai ter acesso ao aplicativo na versão de navegador, né? Não vai ser aquele aplicativo que a gente precisa baixar. Então, acesse a versão web e aí, de novo, ele vai te direcionar. Mas aí, ó, o meu navegador logado na minha conta pessoal. Então, precisa trocar aqui, né? Então, loga na conta institucional e aí vai abrir as turmas que você está inserido. Então, essa é uma outra forma. E esse site você consegue abrir no navegador do seu celular ou no navegador do computador também. Da mesma forma, né? Agora, um outro problema também, uma outra dúvida, é como que a gente sabe se as atividades foram entregues? Eu vou abrir aqui um formulário, que é um formulário meu mesmo, e vou responder ele aqui rapidinho, só para a gente saber como que chega. Então, aqui, ó, tá aqui, né, atividade que a descrição, e aí aqui, tá mostrando qual que é a conta que eu estou. Então, é a minha conta institucional. Aí vai pedir o e-mail, a gente coloca. Aí o nome completo. E a turma. Aí vai em próximo. Aí aqui foi só uma descrição que eu coloquei, como que eu queria as contas, as respostas, mas a gente pode passar. E aí vem as atividades, ó. Aí aqui, essas duas primeiras aqui, tá pedindo para adicionar um arquivo. Então, eu vou adicionar aqui uma foto. Então, a gente clica em adicionar arquivo, selecionar arquivos do seu dispositivo. Aí, uma outra dúvida teve alguns alunos que me procuraram com este problema, que era o seguinte: quando tinha perguntas desse tipo, que pedia para enviar uma foto, o aluno tentava enviar e quando ele clicava lá na filmadora, na câmera aí, né, que é para capturar, para tirar uma foto, na hora que tirava a foto, voltava no questionário e ele tinha apagado todas as outras respostas e voltava lá no início. O que eu acho que acontece nesse caso? Quando você clica nesse ícone de tirar a foto, né, esse ícone da câmera, o seu celular ele vai te direcionar para um outro aplicativo, né, que é a câmera. E aí ele fecha o seu questionário. Quando você volta, apagou tudo. Então, a dica que eu dou é que você veja primeiro quais são as atividades que necessitam de foto e tire a foto antes, para você não precisar sair do questionário, né, para tirar a foto.
Aí você clica aqui nesse ícone de arquivos, que vai te direcionar para a pasta de arquivos do seu celular. E aí você escolhe a foto. Vou enviar essa primeira aqui e clica em fazer upload. E aí ele vai carregar o arquivo. Pronto. E aí já ficou lá, tá vendo? Apareceu embaixo da resposta que carreguei uma imagem. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra, rapidinho. Uma outra dica também é sempre que você for responder um questionário, você fechar todos os outros aplicativos do seu celular. Fica somente com o questionário, né? Ou se for o caso do aplicativo Conexão Escola, fica somente com ele aberto, porque assim não sobrecarrega o seu celular, né? Ele vai estar fazendo uma única coisa, né, por vez. E aí vai evitar de acontecer esses problemas de fechar o aplicativo e tudo. E aquela dica também de limpar o cache também é muito boa, né? Porque aí você limpa tudo e ele não vai ficar sobrecarregado. Seu celular vai entender que ele vai fazer somente aquela coisa. E aí eu vou pôr qualquer resposta aqui, só para a gente entender como é que chega o comprovante de resposta. Aí respondeu tudo. Se tiver outras páginas, né, outras sessões, vai ir aparecendo aqui o próximo, e aí você vai clicando em próximo e respondendo as próximas atividades. No final vai aparecer aqui, ó, voltar e enviar. Você tem que clicar em enviar. Se você não clicar em enviar, vai fechar, o professor não vai receber a resposta. Então, clicou em enviar, e aí vai aparecer uma mensagem de confirmação aqui, ó. Sua resposta foi registrada. Essa é a mensagem automática, né? Mas o professor também pode ser que ele tenha escrito alguma mensagem aqui. Aí, uma vez que você respondeu, agora você vai lá no seu e-mail que você respondeu o formulário e vai chegar para você, ó. Formulários Google aí, recuperação matemática primeiro bimestre. E aí apareceu esse e-mail para mim, ó. Agradecemos o preenchimento. Isso foi o que recebemos de você. Aí você vai ter uma cópia de todas as suas respostas. Então você recebe no seu e-mail uma cópia do questionário com as suas respostas. Então, ó, resposta lá para o e-mail, nome e tudo. Aqui, o arquivo que enviou, as respostas que você deu. Chegou. Se chegou esse e-mail para você, significa que o professor recebeu a sua resposta, tá? Ele chega, o e-mail de confirmação chega automaticamente para você e a resposta do formulário chega automaticamente para o professor. Então, se chegou esse e-mail aqui, não precisa preocupar que o professor recebeu a sua resposta, tá? E aí, como que a gente sabe a correção? Os questionários que vão com o teste, né, que era o caso desse daqui, o professor pode te mandar uma correção individual. E aí ele vai abrir lá, né, no formulário dele, ele vai ter acesso às suas respostas e ele vai poder corrigir. E aí ele corrige, adiciona lá algum comentário, alguma coisa, e anota, se for o caso, né? E te envia essa correção. E aí você vai receber um e-mail como esse daqui, ó. Pontuação lançada. Sua pontuação aí aparece o nome do questionário, né? No caso aí, recuperação matemática primeiro bimestre, foi liberada. E aí vem essa mensagem do professor. Querido aluno, confira a correção de sua atividade
E aí é uma mensagem que o professor escreve. Embaixo a nota, se for o caso, se o professor tiver atribuído uma nota. Se aparecer 0, 0, não significa que você tirou 0. É porque nas questões do PET, por exemplo, como a gente libera, assim, eu no meu caso, eu libero a nota, a correção, mas sem nota, porque a nota é só no final do bimestre que eu vou lançar. Então, por enquanto, eu estou liberando as questões, a correção para os alunos sem nota. Mas aqui no caso, né, como era a recuperação, já aparece ali, que é para você ter uma ideia de como que foi, né, qual a nota que o professor te deu. E clicando em visualizar, isso daqui, gente, foi um questionário que eu respondi anteriormente, né, também é o mesmo questionário e eu mesma corrigi só para saber, só para vocês verem, né? Aí, olha só, vai aparecer, você vai ter acesso de novo ao questionário e aqui vai ter o feedback do professor. Então, ó, a primeira questão, tirou 5, porque estava correta, e o professor coloca uma consideração lá, sua resposta está correta, né? Aqui, incorreto, aí tirou 0, ó, na questão, né? Vai ter lá a pontuação do professor. E aí ele pode colocar também feedback. Ah, você errou nisso. Você começou fazendo as continhas certas, mas ao final você cometeu tal erro. Esse tipo de coisa, né? As correções que a gente faz manualmente. E aí você vai ter acesso a toda a sua correção do questionário. Bom, aí as principais dúvidas eram essas, né? A gente tentou juntar, né? Fazer um compilado das maiores dúvidas de vocês. E no mais é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu encerro por aqui. Se alguém quiser perguntar, nós podemos responder agora. Só um minutinho, Karine. Eu abri o chat, porque aí o aluno que tiver dúvida, ele já pode ir redigindo, a gente vai fazendo uma seleção das perguntas e passando para vocês para facilitar, até para que a gente consiga fazer o maior número de perguntas possível. Então, quem tiver dúvida e foi anotando algum lugar específico, a gente vai repassando para as professoras as dúvidas de vocês, para não ter congestionamento de pessoas falando ao mesmo tempo, tá? E aí, quem quiser falar, pode levantar a mão, a gente vai abrindo a fala de acordo com o que vocês forem precisando. Aí, do ladinho aí, vocês vão ver levantar a mão, aí levanta a mão, a gente abre, vocês abrem o microfone, a gente fala, você abre, e a gente vai tentando controlar e responder todas as dúvidas. Acho que a Elisângela está com a mão levantada. Pode falar, Elisângela. Bom dia, professoras, tudo bem? Bom dia. Dificuldade de adaptação de aula online, né? Eu estou com um probleminha que é o seguinte, eu acompanho muito a minha filha nas atividades e eu estou sempre anotando o que ela fez. E muitas das vezes ela já anotou a atividade, está no caderno, nós enviamos a atividade, mas não chega a confirmação no e-mail. Eu pergunto para o professor se ele recebeu, ele também me nega que não recebeu. E o que acontece nesse caso? Porque agora eu já estou até filmando, já cheguei no limite de botar o celular e descer e filmar o envio. Nós passamos por isso em educação física, por exemplo. Agora é a única matéria que está dando trabalho. Enviamos todas, já 2 vezes, e o professor não recebeu e também não completa no e-mail. Qual das duas eu responder? Júlia, Karine? Mas você clica em enviar, depois que clica em enviar, aparece alguma mensagem para você, igual a Karine mostrou que sua resposta foi registrada? Sim, aparece sim. Mas não chega no e-mail e o professor também não recebe. Eu acho que eu até perguntei para você, já te mandei no Telegram, perguntando se você já tinha recebido, que eu fiz um check-out com todos os professores para ver se tinham recebido. Entendi. É porque geralmente quando coloca essa questão da resposta ser registrada, ele já vai o comprovante para o e-mail, e que esse comprovante do e-mail significa que também chegou lá para o professor. E quando aparece também o registro, ele
a atividade já foi enviada. Sim, mas aí o que acontece? Na minha tela, quando eu envio, quando eu clico em enviar, tá tudo ok. Envia sim. Mas não chega a notificação no Google. E se eu questiono para o professor depois, ele também não recebeu. Isso não é uma vez só, não. Tá com muita frequência acontecendo isso. Eu posso mostrar aqui uma coisa para você que eu acho que pode ser o que está acontecendo, mas não tenho certeza, porque esses questionários, eles são, assim, de resposta simultânea. Então, se você envia, o professor recebe automaticamente. Você não recebeu o comprovante no e-mail, né? Igual eu mostrei. Pode ser que seja uma configuração do questionário, mas ainda assim o professor deveria receber a resposta. Eu vou te mostrar o que acontece aqui, que pode ser o caso. Vou transmitir a tela aqui. De novo. E aí eu vou abrir o mesmo questionário que eu mudei uma configuração nele aqui. Então, aqui está de novo o questionário. Aí você vai responder e-mail, tal. E aqui está como obrigatório, então eu tenho que... Não. Aqui está como obrigatório, então tem que enviar. Então, aí, ó, no final lá, pode aparecer uma coisa assim. Aqui, ó. Pode ser que apareça essa opção aí. Enviar uma cópia das respostas para o meu e-mail. Aí você tem que marcar. Porque aí o professor. É porque tem duas opções, né, que a gente pode colocar. Ou a gente coloca para sempre enviar um e-mail, que foi aquele primeiro caso, ou a gente coloca para se, né, a pessoa que estiver respondendo solicitar, que aí é este caso. Então, se aparecer essa opção aqui, você marca e clica em enviar, porque aí vai chegar para você. Pode ser que seja isso, essa configuração. Agora, o professor não receber a resposta, que eu não sei o que acontece. Eu não vou saber te falar porque eu não prestei atenção nessa configuração. Pode ser ela mesma, né, professora? Pode ser. Uma outra coisa também é você olhar nas outras opções do seu e-mail também, que pode chegar. Nesses 3 pontinhos aqui do lado, olha, tem aí caixa de entrada e tem... Isso eu já olhei, já procurei. Já olhou? E você pode ver se está lá em promoções, né? Porque tem essas coisas. Aí eu não sei. Mas aí você tem que ver com o professor também, porque às vezes pode ser que alguma configuração. Eu só estou achando estranho o professor não receber, porque, como eu disse, é simultâneo, né? Assim que você responde, o professor recebe a resposta. Joia, obrigada. Deixa eu Ô, Elisângela, só para completar o que as professoras relataram, ontem eu conversei com a Camila sobre essas questões, né, de alguns alunos questionando exatamente isso. Nós temos alguns dias que uma de nós vai estar lá na escola. Então, quando acontecer alguma coisa assim com qualquer um de vocês, entre em contato comigo, ou com a Camila, ou com a Luciana, que a gente vai tentar marcar o horário que vocês podem ir na escola, né? Porque a gente não pode marcar todos de uma vez. E aí, uma de nós vai estar lá para a gente fazer esse passo a passo junto. E se continuar tendo problema, não foi algum detalhe que foi despercebido, nós vamos fazer o print das situações e encaminhar para o setor responsável lá da Secretaria de Educação, porque eles precisam de um print específico da página, né? Então a gente procura saber
com relação a isso, para encaminhar e eles fazerem as correções necessárias, porque o domínio não é nosso. Então, o que depende da escola organizar é essa parte que as meninas passaram, é o que a gente tem acesso. O restante, até mesmo criar e-mail, direcionar e-mail, essas coisas todas, é tudo responsabilidade do setor, né, de TI da Secretaria de Educação. Então, a gente tem que ir repassando para eles e eles fazendo as adaptações, se forem o caso. Então, por isso que a gente está tentando usar esse outro caminho para ver se a gente consegue sanar todas as dificuldades que os alunos estão tendo. E se persistir, a gente encaminhar para o setor para nos ajudar. Aí, qualquer coisa, se você fizer esse passo todo que as meninas fizeram, mesmo assim estiver dando errado, aí você entra em contato comigo, Camila, Luciana, a gente tenta agendar o dia, né, para cada um ir num horário diferente, e a gente faz o caminho e encaminha para a Secretaria de Educação, tá? Combinado. Obrigada, professoras. Obrigada a todo mundo pela disponibilidade. De nada. Você tinha uma outra pergunta e eu te cortei? Não, mas já está tudo bem. Eu coloquei no chat, se possível, responde, não tem problema não. Você é mãe do Israel? Elisângela. Eu não, eu sou mãe da Isabela Cristina. Eu acho que a professora de matemática dela é você, né? Não, é que teve um aluno que me procurou, o Israel, que ele estava com esse problema no e-mail, de não recebia no e-mail, mas a gente tentou, ele teve que abrir no computador para receber os e-mails do Gmail, porque eu até tentei acessar para ele, que na hora que a gente via, a caixa de entrada dele não carregava os e-mails. Mas você não recebeu nenhuma correção? Nem as de matemática, porque o do formulário de matemática, a configuração é para enviar automaticamente. Então, né, não vai ter essa opção lá na configuração que a Karine mostrou. Mas quando você clica em enviar, já chega para você o comprovante, e eu fiz as correções também do PET 1 e enviei para todos os alunos. Não recebemos não. Vou olhar novamente, mas eu nem imaginei que seria corrigido até agora, até nessa chamada. Se você enviava, eu ficava confusa. Como é que será que é atribuída a nota? Mas não recebemos não. Uma outra coisa também é que às vezes acontece no aplicativo do meu celular, quer ver? Eu vou tentar até abrir aqui novamente para... Só te interromper. A Isabela usou o notebook. Eu comprei um notebook para ela esse ano, para ela estudar. O celular é para poucas coisas, então no notebook, geralmente, quando você abre o e-mail, já carrega automaticamente. No celular é que às vezes não carrega, e você arrasta a tela do celular, ele recarrega com os novos e-mails. Mas no computador deveria aparecer já assim que ela entrasse no e-mail. Mas não. Professora, você me fez voltar a estudar de novo. Acho que eu posso até fazer um Enem que eu vou tirar a nota máxima. Ah, que bom! Para não, vai estudar. Não, eu estudo, mas acho que agora, se eu fizer, eu vou conseguir medicina. Não tem base, tanto que eu estou estudando, não. Eu vou gabatar. Uai, que bom, isso é sempre bom. Sinceramente, eu não estou gostando muito, não. Tem a minha faculdade, eu tentei que estudar para ensinar ela. E até te fazer outra pergunta também. Não é toda matéria que tem a instrução da atividade. Tem matéria que tem PET, que a gente abre, que só tem as perguntas. E antes dos livros, tinha que procurar as instruções no YouTube. Vocês anexam alguma coisa referente ao que vai ser estudado? Bom, deixa eu te falar. Nós estamos tentando formatar que todos os links tenham o mesmo padrão. Então, eu e Luciana fizemos um roteiro do que deve ser como instrução para os alunos, e como são muitos, e a gente ainda tem a dificuldade, porque nem todos os acessos que os professores têm, nós, enquanto especialistas, temos. Então, a gente precisa que o professor encaminhe para a gente olhar passo a passo de cada um. Então, esse bimestre, a gente espera que a gente não tenha tanta dificuldade que a gente teve como primeiro, porque a gente já conseguiu pontuar várias coisas e formatar padronizar, na verdade, né, o formato dos professores. Então, tem alguns links que a gente está conferindo, os professores estão fazendo as alterações necessárias, e o nosso objetivo é esse mesmo, que todos tenham a mesma instrução, né, específica de cada conteúdo, que for possível, para que o aluno tenha a coisa mais fácil dele se localizar, de encontrar, de se orientar. Então, uma outra coisa, por exemplo,
que a gente está postando nos grupos do Telegram, e vamos também disponibilizar para os alunos, só olhar o formato melhor, né, para fazer essa divulgação dentro do Conexão, é com relação às avaliações que os alunos vão fazer. Então, a gente vai postar lá um cronograma. Na última reunião de pais, nós falamos sobre a postagem quinzenal das planilhas, dos recebimentos das atividades que os professores têm. Eles registram e nós vamos fazer uma cópia e publicar lá no Telegram, para que o aluno e a família acompanhem esse recebimento que os professores tiveram. Se tiver alguma divergência, procure a gente no privado, nós vamos tentar localizar o que aconteceu para não acumular tudo para o final. Então, o nosso objetivo agora é, se tem alguma divergência, a gente fica com menos coisa para procurar e fica mais fácil da gente tentar localizar onde está o erro, se foi do envio, se não foi. O importante é que quando for mandar para a gente, não mandar o print da atividade enviada apenas, que tenha esse recebimento. E não tendo esse recebimento, a gente tentar localizar, igual a gente explicou para a Elisângela aí, né, de tentar sanar essas falhas o mais rápido possível, para que a gente não tenha problema no futuro. Enquanto está sendo feito, enquanto está durante o bimestre, durante o ano, a quantidade de atividades que são entregues, são registradas, elas vão ter notas, sim, vão ser por bimestre. A diferença do ano passado é essa, que foi tudo para o final do ano, entregou, não entregou, e teve as aprovações por progressão, que é uma outra situação. Então, agora a gente tem, esse mês, nós temos avaliações trimestrais, que são as avaliações que o governo vai disponibilizar, no mesmo formato que disponibilizou a avaliação diagnóstica. Então, né, esse período vai ser do dia 7 ao dia 10, durante o período que vocês vão estar fazendo a 4ª semana do PET 2. Então, vão ter 2 atividades, né, que vão ter que ser conciliadas aí para serem feitas. Depois, uma data importante que a gente tem também é com relação à avaliação bimestral, que nós vamos fazer. Essas bimestrais, os professores é que vão elaborar, e vai estar disponível no finalzinho do mês, do dia 28/6 até o dia 1/7, né, 1º de julho. E logo em seguida dessa prova bimestral, os professores vão disponibilizar uma recuperação. Então, nós vamos colocar os valores, né, os dias certinho, vamos ir reforçando ao longo da semana, né, para que todo mundo possa fazer sem correria, sem ficar precisando de recuperação ou precisando de alguma ajuda, porque todo mundo é capaz de fazer, né, não tem nada de dificuldade. Agora, a dificuldade com tecnologia é o que a gente vai tentar consertar dentro do possível para que ninguém fique prejudicado. Por isso, nós também estamos disponibilizando no Telegram os links que os professores postam dentro do Conexão para facilitar para aqueles alunos que não estão tendo acesso à Conexão. Quem tem acesso à Conexão, faça de preferência por lá, para ficar registrado certinho, porque fica mais confortável e mais seguro para você esses recebimentos, porque você enviou, você já pode mandar o recadinho para o professor. Fiz a atividade da semana 3, da semana 4, e o professor pode confirmar para você lá mesmo. Recebi, está tudo certo. Agora, quem faz pelo Conexão, acompanha as planilhas, porque pode dar alguma divergência, e a forma de entrar em contato com o professor, por enquanto, é com a gente. Nós estamos estudando outras possibilidades para estreitar esse relacionamento entre professor e aluno, mas a gente ainda não fechou, então eu não vou divulgar como que seria. Mas a gente tem um experimento, que nós estamos chamando de sala piloto, com o professor Flávio, onde ele está fazendo um encontro semanal com os alunos. A gente estava olhando qual seria o melhor dia, ele vai disponibilizar, né, porque como é pelo Conexão que ele gera o link, então não tem como publicar com muita antecedência. Mas ele gera o link e divulga no Telegram, porque o aluno que não tem Conexão consegue acessar, ele vai abrir, né, esse acesso lá, fica disponível para entrar e participar dessas aulas piloto, onde ele vai dar uma aula com alguma parte do PET daquela semana. Então, como o link dele fica disponível na terça-feira,
o aluno faz a atividade, caso ele tenha dúvida, aí na quarta-feira, durante a aula, o professor vai estar falando sobre aquele tema que foi abordado, e o aluno pode tirar dúvida para responder a questão que ele teve dificuldade, ou o assunto que ele ficou em dúvida, né, para fazer as respostas lá, ou mesmo até de curiosidade, ampliar algum conhecimento que foi cobrado naquele PET ali. Então, ele pediu para estender o convite para todo mundo, prestar atenção nos horários, ele está fazendo um encontro com o 8º, um encontro com o 9º e um encontro com o 2º ano. Então, essa semana ele já fez, o 8º ano teve uma participação maior, né, o 9º só tiveram 2 alunas, mas como é um teste, né, que a gente está tentando ver esse formato, se for viável, porque a gente depende de uma série de fatores. A questão de compromisso dos alunos, responsabilidade, a linguagem a ser usada, usar o link com o nome, não divulgar para outras pessoas, porque isso gera uma situação complicada, né, porque a gente precisa de saber quem são realmente as pessoas que estão ali. É um ambiente escolar, então não é um lugar para se ter uma linguagem que não se usaria dentro de uma sala de aula, com a mesma responsabilidade, o mesmo peso, porque como a gente vai estar usando tecnologia, e isso a gente esbarra em muitas situações que normalmente a gente não vivia, como, por exemplo, a questão de crimes cibernéticos, né, então ofensas a colega, a professor, ou mesmo um recadinho que você pôr lá no chat que possa denegrir de alguma forma, ou ofender a pessoa, ou qualquer pessoa, é uma situação complicada, porque isso pode ter desdobramentos, né, em termos jurídicos e até criminal, e é uma coisa que a gente não quer. O que a gente quer exatamente é que essa relação professor e aluno se aproxime mais e de uma forma saudável, tanto em termos de conhecimento, como em termos de aproximação, de contato, de carinho, que é o que normalmente a gente tinha numa sala de aula e dentro de uma escola, aquele contato mais direto. Então, a nossa intenção é encontrar esse caminho. E como a gente tem também os sábados letivos, esses sábados a gente viu que teve um resultado muito produtivo, principalmente com o 8º e o 9º, que é o que eu acompanhei mais de perto. Então, foi muito saudável, né? O 8º ano participou muito mais. Eu vi que deu uma caidinha na quantidade de alunos, né, dos últimos sábados aí, mas vamos contar que seja outras coisas, né, que coincidiram entre os alunos, mas que isso é importante. Então, a gente acha que se a gente conseguir fazer essas aulas de forma saudáveis, a gente consiga estender para outras disciplinas, para que essas aulas tenham um resultado maior que a aprendizagem, né? Não ficaria em cima só de responder e mandar pergunta e mandar resposta de uma forma fria, né? Que é sobre só em mensagem escrita, mas que também são importantes. Não é que não são importantes, mas essa linguagem de conseguir ver o professor na telinha, do professor te ver também. A questão que a gente vê muito nas escolas particulares é que o aluno está com a câmera aberta. Então, no nosso caso, como é uma plataforma que não é desenvolvida para a escola, pode ser que em alguns momentos a gente peça o aluno para fechar as câmeras por questão de quantidade de alunos, naquele momento da reunião, para o aluno fechar a câmera e abrir só no momento que ele for participar. Mas isso aí a gente vai adaptando durante as aulas. E principalmente com relação à recuperação, que às vezes o aluno teve uma dificuldade que para ele é grande, mas com um simples toque do professor ali, ele vai conseguir sanar a dificuldade dele. Então, essa é a nossa intenção, de querer e conseguir o apoio da família, o apoio dos alunos, para que a gente consiga colocar um formato mais saudável nessas aulas que a gente está tentando desenvolver, né? E a participação de todo mundo, que eu conto lá. De vez em quando vou dar uma passadinha, olhar se está tudo bem. Mas vamos ver se a gente consegue. Rodrigo, Oi, Lu. aí só depois eu quero falar um minutinho quando você concluir sua fala, tá bom? Pode concluir. Ah, tá. É porque
Você está falando da questão do Flávio, da forma como ele vai usar uma estratégia para socializar com os alunos e tirar as dúvidas além do conexão? O Suelange, ele tem feito uma estratégia diferente, que eu também tenho achado muito interessante. Né? Um professor, ele tem gravado exemplos de resolução de exercício e mandado junto a gravação dentro do PET, que ele coloca esse vídeo lá. Então, os professores eles têm agora buscado estratégia para melhorar usando uma metodologia diferente, mas com uma estratégia de poder contribuir mais, porque a resolução do PET, ele vem pronto. Quando os professores fazem as complementares dele, ele até já traz vídeo ou texto introdutório para ajudar mais. Mas como o PET ele já vem mais pronto e acabado, e a gente coloca ele lá do jeito que a Secretaria da Educação manda, mas a gente também vai orientar, e já orientamos em alguns outros momentos, né? Os professores, dentro daquele conteúdo, trazer um texto que complementa, ou então um vídeo que complementa a ideia da matéria, para que o aluno não tenha tanta dificuldade de resolver. Apesar que o texto do PET, quando a gente lê ele, a gente vê que ele é mais interpretação. Física, química e matemática, que às vezes precisa mais de uma orientação, né? Inclusive as duas professoras que estão aí são professoras de matemática, né? Elas que nos ajudam a fazer essas apresentações, que elas entendem mais, porque elas têm acesso mais à conexão, que é a supervisora. E isso facilita muito o entendimento do aluno, porque é uma participação mais direta. Mas então a gente tem, né, tem pedido a eles, sim, para levar textos e vídeos que complementam a ideia, tanto do PET quanto da complementar, para que facilita o entendimento dos alunos. E agora nós vamos ter a nosso favor os livros didáticos, né, que vai fazer com que as professoras possam pedir os meninos para recorrer aos exemplos, às instruções do livro. Né, e vai ser uma ferramenta muito boa para ajudar a gente, sim, a fazer com que os alunos compreendam melhor o conteúdo do PET, e também a da complementar. Mas a complementar já vem mais com uma roupagem da professora, que é ela que faz, e ela já traz mais essa introdução. E eu tenho observado bastante, né, nas questões, principalmente da Karine, da Júlia, elas, antes de pôr a atividade complementar, elas colocam todo como que faz, como que é o passo a passo para fazer aquelas atividades. Então, isso a gente tem buscado estratégia para que a gente possa ajudar. O Flávio tem buscado, o Google Meet, as meninas têm trazido os exemplos prontos, e o Suelange tem trazido resolução em vídeo. Então, eu acho que agora a gente vai conseguindo ajustar e acompanhar, e podendo ajustar isso para que os alunos tenham mais uma interação e que eles possam compreender mais a resolução das atividades. É isso. E como a Adriana já falou, a gente tem programado agora uma orientação mais para os alunos, né, lá nos grupos do Telegram, como é que são distribuídas pontuação, como é que vai acontecer o segundo bimestre. É muito bom você estar atento e lendo lá e acompanhando as datas, né? E eu não vou falar de novo, que a Adriana já ressaltou isso, mas a gente vai colocar, né, toda sexta ou toda segunda-feira essas informações voltando para que os alunos tenham acompanhando como é que vai funcionar o segundo bimestre. E quando que a gente vai postar as planilhas, essas planilhas no qual os professores vai pontuar lá quem entregou as atividades, e é isso. Não vou completar, não, que a Adriana já explanou bem isso aí, não precisa repetir. Tá, gente? Mas a gente tem buscado, sim, alternativa para ajudar tanto os alunos quanto os professores. Só para reforçar um pouquinho do que a gente já vem fazendo, na segunda-feira, os professores de linguagem vão fazer as postagens dos links lá no Conexão. Eles mandam os links para a gente, nós vamos compilar todas da segunda-feira e vamos postar no grupo Telegram. Nós estamos optando em colocar por torno de 9 horas, mas nós vamos ver se esse é o melhor horário de fazer essa postagem, para não coincidir com as aulas lá do Se Liga, na educação, né? Porque os meninos têm como assistir às aulas lá, que é a explicação da atividade da semana, e tem também o momento de fazer as perguntas, e lá os professores respondem as dúvidas dos meninos também. Então, na segunda-feira, linguagem, que seria língua portuguesa, língua inglesa, educação física e arte. Na terça-feira, é as ciências humanas, que é história, geografia e ensino religioso. No caso dos meninos do Fundamental 2, o ensino médio entra sociologia e filosofia. Na quarta-feira, matemática, e na quinta-feira, ciências da natureza, que é ciências, biologia, física e química.
E na sexta-feira, como lá no Conexão é o período de revisão para o ensino médio, de questões de ensino médio, nós vamos procurar disponibilizar sempre na sexta-feira as informações da escola, exatamente para não ficar enchendo de muita informação em dias que seria específico daquele conteúdo. Porque aí a gente posta os links, o professor daquele dia vai procurar tirar as dúvidas que ele recebeu, as maiores dúvidas que ele recebeu no Conexão, aí ele posta lá também, que pode ser que seja dúvida que o aluno possa ter e não está lá no Conexão para ele responder. Então, ele vai fazendo esse compilado, dando alguma orientação, algum vídeo suplementar, ele pode ir colocando no dia dele, que é o que a gente está tentando formatar, porque aí o aluno sabe que na terça-feira ele vai encontrar recadinhos dos professores de História, Geografia, né, e ensino religioso, Sociologia e Filosofia. Na quarta-feira ele sabe que o professor de matemática que vai estar ali, é o dia que o professor vai estar no Conexão, naquele horário, para responder para ele lá dentro do Conexão, de forma quase que imediata, porque é o dia que ele vai estar ali de plantão. As perguntas que forem feitas, os questionamentos que forem feitos fora do Conexão, por exemplo, manda para mim, para a Lu, para a Camila, alguma pergunta, algum questionamento, nós estamos pedindo um prazo para essa resposta aí. Por quê? Porque a gente tem no turno da manhã cerca de 1.000 alunos. E aí, nisso, a gente tem uns 100 professores, mais os funcionários. Então, a gente recebe tanto dos grupos de cada série, quanto perguntas de pais, quanto perguntas de professores, além dos outros grupos que a gente tem que estar, que são os grupos da Secretaria de Educação, né, e de outras escolas tem também, porque a gente precisa de estar trocando essas informações entre escolas e com a Secretaria de Educação para a gente ter a resposta e a melhor resposta para passar para os pais. Então, pode ser que a gente não consiga responder de imediato. Então, para vocês já saberem que a gente está tentando responder o máximo possível num prazo de 48 horas, para que a gente não deixe nenhuma pergunta sem resposta. No mais, a gente não tem muitas outras informações, só um assunto que foi falado aí no chat, só para que vocês possam até mesmo repassar para outros alunos que vocês tenham contato, ou no grupo que venha responder, é com relação aos alunos que não tiveram a participação adequada no ano de 2020 e vão precisar de fazer algumas atividades durante este ano, que é a progressão continuada, porque este ano a gente não teve alunos que foram aprovados com dependência. Então, se o aluno não fez as atividades, por exemplo, fez uma atividade de alguma matéria, ele teve a oportunidade, vai ter a oportunidade, né, está tendo, de fazer as atividades pendentes do ano passado, durante este ano, para que até o final do ano ele consiga sanar todas as pendências deste e até o meio do ano, a pendência que ele teve do ano passado. Então, o aluno que estiver lá, não está participando de nada, você conhece alguém, passa para ele participar, procurar pela gente, a gente vai olhar qual a turma que ele está certinho, colocar na turma do Telegram certo, tentar achar o e-mail dele e sintonizar o aluno para que ele possa ter essa vida escolar, né, a partir daquele momento. Se o aluno chegar, conseguir acessar em setembro, por exemplo, ele tem a oportunidade de resolver os problemas dele até o final do ano. Então, ele vai fazer o PET 1, o PET 2, atividades complementares, e aí nós vamos ajudando a ele montar esse roteiro de estudo aí, para que ele consiga chegar no final do ano com tudo em dia. O aluno pendente do ano passado, a gente tem que mandar para a Secretaria de Educação até o dia 31 de agosto, a gente tem que enviar tudo. Então, a gente tem que marcar com antecedência, porque até que a gente vá, e o programa precisa de 24 horas para importar os dados. Então, o professor vai ter que fazer até dia 30 de agosto todos os lançamentos possíveis. Como que vai acontecer isso? Nós temos os nomes de todos os alunos, já fizemos o levantamento de todas as atividades que ficaram pendentes, nós vamos pedir esse aluno para entrar em contato com a gente, então nós vamos postar lá no grupo, porque tem aluno que o número de telefone que eu tenho não é o que o aluno usa mais, então eu não vou conseguir entrar em contato com ele.
que a gente já tentou com alguns alunos e a gente não teve essa resposta positiva. Então, a gente vai disponibilizar quais os alunos que a gente precisa que entrem em contato com a gente. E a partir do momento que ele entrar em contato, a gente vai passar específico de cada um, qual é a atividade que ele tem que fazer, qual é o link que ele tem que responder, acompanhar todo esse processo para que ele não fique pendente e venha ter prejuízos, né, no final do ano, que a gente não sabe como que vai acontecer. Todos os formatos, eles são direcionados pela Secretaria de Educação. Então, pode ser que chegue no final do ano, eles falam, o aluno que não fez seja reprovado, vai ter que fazer aquela série de novo. Então, nós não podemos garantir que isso vai acontecer, mas eu também não posso afirmar que não vai acontecer. Então, a gente vai tentando fazer o que é possível, que é deixar o aluno com tudo em dia, para que ele não fique prejudicado. A Luciene falou que quer falar? Pode falar, Lu. Lu? Luciene ou Luciana? Luciene, que levantou a mão aí. Ah, não tô vendo. Eu não tô conseguindo enxergar quem tá pedindo para ver. A Vanessa tá com a mão levantada. Eu, É Deixa eu Vanessa. ver. Vanessa tá, mas a Lu também. Vai aí, Vanessa. amanhã vai ter sábado letivo? Amanhã não, né, Lu? Nossa, ela me fez uma pergunta que eu vou ter que olhar ali. Nem lembro mais. Não, amanhã é 29, não. A gente vai adiar ele para outro dia. Não vai ter, não. Porque a gente está dependendo de uma. Como é que fala, gente? De um fechamento de um conteúdo para a gente determinar se vai ter ou não. Mas amanhã a Camila até mandou lá nos grupos, né, falando que não teria, e por causa desse fechamento. Mas a gente passa esse sábado para um outro sábado, porque a gente vai dar uma palestra. Então a gente está formatando ela melhor, entendeu? Ah, tá, obrigado. Por nada, tchau. Porque não é só ter o dia, né, de letivo lá no sábado. Ele tem que ter um direcionamento, um objetivo para ficar coerente com a nossa proposta pedagógica, né? Tanto dos professores quanto da escola também. Inclusive, Adriana, eu coloquei lá no cronograma, lá no Telegram, os meninos, é bom eles observar esse cronograma, que lá está escrito as datas e o que vai acontecer. E, inclusive, o 29 não está lá, porque justamente por isso. Porque a gente teria essa previsão, o dia 29 ter uma continuidade, né, do trabalho, mas a gente vai fazer uma formatação melhor e ele vai ter outra roupagem em outro momento. Então, o cronograma lá, ele não está lá. O cronograma que eu coloquei para vocês não ficar perdido e a gente conseguir passar para vocês tudo no tempo hábil, é para vocês acompanhar aquelas datas lá. Isso é muito importante, você acompanhar aquelas datas, tá bom? É isso mesmo. No mais, eu acho que a gente reportou tudo, né, Lu, que tinha que ser feito. E caso tenha alguém com alguma dúvida, alguma coisa, pode nos procurar, estamos à disposição. A questão do livro, que eu vi uma pergunta aí falando se a escola está entregando os livros ainda. Está, pode procurar a escola que está, né, que está sendo entregue os livros. E eu acho que acho que de 9 às 16, não é isso, Lu? O horário que começa é que eu esqueci, mas é até às 16 horas, vocês podem ir na escola e pegar os livros que vocês têm lá. Que as atividades que os professores vão fazer, eles podem direcionar as perguntas lá no livro didático, e isso facilita para você. Adriana, espera só um minutinho que eu vou buscar aqui a informação nos meus arquivos aqui. É porque eu até salvei aqui, mas eu quero buscar certinho, porque a gente fala tanta coisa que depois... E deixa eu muda buscar tudo aqui. tão rápido que a gente fica meio perdido. Ao mesmo tempo que a gente recebe uma orientação, faz isso, a gente no dia seguinte recebe, não faz mais, e é outro formato. Enquanto isso, a Beatriz, que quer falar? Pode perguntar, Beatriz. Essa situação de sair baixo e sair alto é complicado mesmo, aí depende de internet, né? Então pode ser que a minha internet que seja ruim, a gente nunca pode contar certo com ela.
para alguns fica muito difícil mesmo. Peraí, Adriana, que eu estou terminando aqui, tá bom? De achar. Estou procurando aqui nos meus arquivos, que eu guardei essa informação, justamente porque toda hora alguém pergunta, aí eu encaminho para o aluno. Inclusive, eu até falei a Beatriz para me chamar lá, que eu ia falar para ela. Mas peraí que eu vou achar aqui, gente, é rapidinho, porque é muito arquivo nisso. Haja arquivo. Mas estava baixo para você, Beatriz, mas você conseguiu entender? Você quer que eu repita alguma coisa? Ai, ai. É assim mesmo, fica brava comigo não, internet nem sempre a gente conta muito com ela, né? Pode falhar exatamente na hora que é importante. Mas aí a gente vai consertando, repetindo, até dar tudo certo e todo mundo conseguir fazer tudo. Eu vou buscar, inclusive, eu busquei a informação lá que a Camila pediu para os alunos, lá da reunião que ela fez com os pais. E agora eu não estou achando esse aqui. Não, mas peraí que eu vou achar. Eu não gosto quando eu falar que eu vou falar alguma coisa e não faço. Eu acho que é questão de prazo, né? De 48 horas que ela tinha falado. Achei, peraí. O livro didático, a entrega dos livros didáticos para o Fundamental 2 e ensino médio na escola, de segunda a sexta, de 9 às 16. O aluno pode ir lá de segunda a sexta, de 9 às 16. Né? Isso Quem mesmo. quiser, quem quiser ligar para a escola antes, ou então chamar no WhatsApp lá, pode chamar também no WhatsApp lá com o Léo fica, para saber se está de fato na escola, se não conseguiu, aconteceu algum imprevisto. Eu vou falar aqui o WhatsApp também, se alguém quiser anotar. Eu tenho deixado esses dois arquivos sempre aqui, porque duas coisas que me perguntam muito, eu mando direto. Está aqui, ó. Né? Aí tem aqui, ó, o WhatsApp lá é 989785336. Digita aí para mim na mensagem aí, se alguém quiser entrar em contato com o Léo antes de ir lá na escola, buscar o livro para saber se tem de fato alguém lá. 8978 9785336. E o telefone da escola também coloca aí, como está tendo gente lá de 9 a 16, coloca da secretaria 3434-7960. Para a pessoa não ir lá e ter um imprevisto, né? E não ter ninguém. Uhum. Então é isso, é só isso. Né, eu acho que podemos encerrar. Agradecer Agradecer. a Karina e a Júlia, né, pela disposição de estar aqui trazendo essas informações para os alunos. Agradecer os pais, né, as mães que estão aí presentes e têm trazido para nós perguntas pertinentes, que vai melhorando a qualidade do nosso trabalho e que nós estamos à disposição para qualquer dúvida lá no Telegram ou no WhatsApp. O Telegram, eu vou muito lá para levar informação para os alunos, mas se alguém quiser me chamar no WhatsApp, é o mesmo número, tá bom? Vocês podem me chamar no WhatsApp e chamar eu, a Adriana e a Camila pelo WhatsApp, que a gente, essa questão de resposta, a gente dá mais rápido. O Telegram, a gente tem ele mais como uma ferramenta de levar informação para o aluno. Mas, de qualquer forma, quando alguém me pergunta alguma coisa lá, eu vou. Mas lá eu não entro corriqueiramente igual eu entro no WhatsApp. Por isso que eu estou falando isso. Tá? Muito obrigada a todos e bom final de dia, né? Já está com nós quase 11 horas. Obrigada. Só responder a Vanessa, a Vanessa não, a Beatriz primeiro. A questão do ensino híbrido, Vanessa, depende de uma situação jurídica muito grande que, né, não passa pela nossa vontade, nem é do governador, porque foi feito um questionamento no judiciário com relação às aulas presenciais, o governo propôs esse ensino híbrido, mas para que isso aconteça, tem uma série de quesitos que tem que ser sanados primeiro, então a gente depende muito agora de uma ordem para poder acontecer ou não. Então, a gente não tem essa previsão e nem noção de quando isso pode ser possível. Mas assim que tiver alguma noção, né, alguma justificativa, algum parecer, alguma coisa, a gente vai postando para vocês lá nos grupos e até mesmo nas reuniões, né? E aí agradecer até mesmo pelo respaldo que vocês vêm dando para a gente, tanto pais, alunos, quanto os professores, principalmente a Júlia, mas a Karine, que estão sempre aí nos apoiando em algumas coisas e pendências que a gente precisa. E aí vamos tentando aí resolver tudo, tá? Obrigada a todos. A Júlia parece que quer falar alguma coisa também.
Ah, Rodrigo, só uma coisa, é porque teve, acho que foi a Elisângela que perguntou do cronograma que está lá no grupo do Telegram, é que ele está como um arquivo de PDF que a Camila enviou, chamado Reunião de Pais. Aí só para, às vezes, vai procurar lá nas mensagens e não encontra como nome cronograma, mas foi postado depois da última reunião de pais, aí a Camila postou lá, está escrito Reunião de Pais, primeiro bimestre, no PDF. Aí esse PDF tem o cronograma. Ah, tá. Mas a Luciana também está fazendo um bannerzinho para facilitar a abertura e a visualização, que é o que a gente vai postar agora. Acho que a Luciana já até postou. Karine, é porque quando você estava na reunião, eu postei lá o cronograma mesmo, está escrito cronograma do segundo bimestre. E distribuição de pontos. Eu fiz 2 bannerzinhos para que os alunos tenham essas informações, como será distribuído os pontos e como será a organização das datas do segundo bimestre. Eu postei lá, e esse da Camila, acho que vem antes do meu, entendeu? Eu que agradeço, William. Nós estamos aqui à disposição para chegarmos no conhecimento de todos. E com relação a Beatriz, esse acesso do seu plano de estudo, Beatriz, não vai te prejudicar em nada. A proposta desse plano de estudo é para te apontar quais os erros que você teve e o que você deveria estudar para sanar aquela dificuldade daquela questão ou daquele item específico que você errou. Então, essa é a intenção. Mas como os professores estão com aquelas atividades complementares, que é para completar a carga horária, né, que vocês têm durante aquele bimestre, eles conseguem visualizar as questões que vocês estão errando, a questão que precisa de um pouco mais de reforço, e aí eles já preparam essas atividades com esse propósito. Por isso que é muito importante vocês fazerem as atividades complementares para que o professor possa ver se vocês estão dando conta de ter aquele raciocínio necessário ou se ele precisa de montar uma outra estratégia para que vocês consigam sanar a dificuldade daquele item, da questão, do tema que está sendo estudado. Eu não entendi quando a Elisângela falou que a filha dela perdeu o do primeiro bimestre. Você fala com relação ao plano de estudo? Pode abrir o microfone, Elisângela, para você falar que eu. Só para ver se é isso que eu entendi mesmo. Ah, joia. Ela entrou no finalzinho do primeiro bimestre. Ela conseguiu poucas atividades, talvez matemática e uma outra matéria que eu não me engano. O restante ela ficou sem pontuar em todas as matérias no primeiro bimestre. Ah, tá, não, é diferente do que a Beatriz está perguntando. A Beatriz está falando do plano de estudo dela com relação à avaliação diagnóstica que o governo disponibiliza lá, o plano de estudo. Provavelmente agora da avaliação trimestral, que é disponibilizada lá, também deve ter um plano de estudo dando esse roteiro de estudo para os alunos. Com relação à sua filha dela ter perdido alguma coisa, os links ficam disponíveis no Conexão. Ela pode entrar, os professores fecharam os links para efeito de registro de nota, porque tem um prazo que eles têm que lançar essas notas, então a gente fechou os arquivos para que fosse feita essa leitura e a gente tivesse um dia específico para estar comum a todos os professores. Mas eles devem estar abertos já todos os links, porque os alunos que não estavam, né, participando, eles entrarem agora, eles têm condições de fazer. Então, o professor vai acompanhando tudo de novo, os links antigos do primeiro bimestre, do segundo, para aqueles alunos que ainda não fizeram. Se ela não tem nota, ela pode entrar lá e tentar fazer, ou mesmo mandar um recadinho para o professor de qual atividade que está lá marcada que ela não fez, ou que ela já sabe que não fez, e pedir o professor, e ele já orienta certinho. Mas qualquer coisa você pode me chamar, e eu também entro em contato com o professor, e a gente olha uma a uma, tá? Ô Beatriz, o lanchinho seria bom se fosse na escola também, mas essas avaliações, elas não serão na escola, elas vão estar disponíveis no Conexão ou no Telegram. A princípio, vai ser disponível no Telegram, porque elas são postadas pelo governo. E aí depois a gente vê a possibilidade de passar a versão impressa.
Então, são dois momentos diferentes, mas tudo que a gente está fazendo, nada é na escola, só buscar livro ou buscar alguma coisa específica que a gente vai colocar lá, como, por exemplo, a gente tinha o ano passado aquele kit merenda que vocês iam na escola buscar, e agora a gente tem o livro didático que vocês podem buscar. Pode ser que a gente tenha o kit merenda de novo, mas por enquanto é só o livro didático. Então, provavelmente a prova você já pode fazer com um lanchinho do lado, né? Não tem uma previsão que vai ser aberta 7 horas e fechar meio-dia. Provavelmente fica o dia todo ou aquele período todo, né, que eu falei, que é de 7 até o dia 10, para você fazer a prova. Gente, tchau a todos, um abraço. A Nayane levantou a mão. Laiane, eu nem vi aqui, desculpa, Laiane. Bom dia, gente. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Estava até tirando essa dúvida com a professora Júlia no WhatsApp, mas é sobre o Conexão Escola, porque eu estou fazendo as atividades no Conexão Escola e como quase terminando de responder todas as atividades e vou enviar, tá dando o site tipo sai fora de ar e isso volta tudo de novo para a página principal. E eu tinha até feito a atividade do PET 1 todas as atividades, de todas as matérias. E não caiu para os professores a atividade. Então, até hoje eu estou no PET 1, agarrando no PET 1, tentando fazer a atividade tudo de novo para poder enviar. Aí seria como de mim? Eu entendi pouca coisa, que deu umas interferências. Você conseguiu ouvi-lo? Não entendi direito também, não. Tava começando, o som deu uma interferência. Fala de novo, Nayane. Eu estava falando assim, que eu tô com algumas dúvidas no Conexão Escola, que eu estava até tirando com essas dúvidas com o WhatsApp com a professora Júlia. Que quando eu estou fazendo minha atividade no Conexão Escola, eu estou quase terminando de responder, quando eu vou apertar para enviar, a atividade volta tudo para a página principal, o site sai fora de ar. E o PET 1, eu já tinha respondido todas as atividades, todas as matérias, já tinha até enviado. Mas só que as matérias não caiu para os professores. Então, eu queria ver se era algum erro assim, do site, como que tirar essas dúvidas de mim. Vou tentar ver se eu entendi o que você falou. Você está ainda no PET 1 e com dificuldades de enviar as mensagens, porque a sua conexão cai, não é isso? Se for isso, nós vamos ter que relatar para o NTE, porque a proposta do governo com conexão é, se você tem os dados móveis no seu celular, mesmo que você não tenha dados, e o lugar que você estiver tenha sinal de internet, você consegue acessar o conexão e fazer todas as suas atividades. Isso não é impedimento. Então, se está oscilando, ou o sinal da internet onde você está é um sinal que tem problema de conexão, então vê se as pessoas que estão perto de você, que têm, né, internet, se a internet oscila muito para ela, por exemplo, agora, né, que você está tentando falar, está oscilando demais, pode ser o sinal que chega até a sua casa, ou o lugar que você está, seja um lugar que a internet seja difícil, não seja boa. Mas em questão da internet, é em questão que o site mesmo, Conexão Escola, sai fora de ar e eu não estou conseguindo enviar atividades nenhuma. Então, é isso que eu falei. Pode ser uma coisa? Pode. Mas como você fala que durante a sua atividade a conexão cai, o conexão cai, né? E você não consegue enviar, eu vou ver se eu marco um dia, me chama no privado aí no WhatsApp, só para eu ver o dia que a gente tem condições de te atender na escola, a gente faz junto, para poder fazer aquele print, igual eu estava falando no início com a Elisângela, para a gente poder informar isso para o setor do de TI, lá da Secretaria de Educação, para eles darem o que a gente tem que fazer, a orientação necessária para resolver seu problema também, tá? Tá bom. Obrigada, gente. De nada. Camila, Adriana, ela também pode, se ela ver que está dando problema na conexão, ela está no Telegram, os links estão lá no Telegram. Em caso que ela possa, é melhor que faça no Conexão, porque é uma ferramenta que mais te garanta as suas entregas, né?
E o Telegram Consome não os é dados. uma ferramenta oficial, apesar que ela é sugerida pela Secretaria de Educação. A gente não está fazendo nada fora do padrão. Mas o Conexão é uma ferramenta específica para isso. O Telegram é uma alternativa. Aí, se você vê que está dando muito problema lá no Conexão, vai lá na alternativa, que é o Telegram. Tá bom, Nayane? Obrigada. Lu, eu acho que o caso dela teria aqui na escola mesmo, que eu também acho que é uma questão da internet. É porque ela abre o formulário, independente de ser no link ou no Conexão Escola, e parece, não sei se é a conexão que acontece, que o formulário recarrega. É igual aquele caso que a Karine falou, que quando coloca foto, volta tudo no início. O dela também volta, mesmo sem ter que colocar foto. De repente, o formulário recarrega e apaga todas as respostas. Pode ser mesmo, mas aconteceu um erro comigo aqui, Karine, mas eu acho que acho que o problema também pode ser um erro do próprio formulário do dia, no momento, naquele dia. Porque eu estava testando os formulários de vocês, e quando eu testo, eu entro como se eu fosse uma aluna, né? E aí aconteceu um fato que o meu também voltou, aí no outro dia voltou normal. Aí pode ser que a minha conexão no dia estava ruim, mas eu tenho uma ótima conexão. Mas não quer dizer que também não caia, né? Pode ser isso também. Né? Entendi. Às vezes o horário que está sendo feito, né, interfere em muita coisa. Então a gente tem que estar descobrindo o que está acontecendo, se é o horário que está abrindo o formulário. Às vezes tem muita gente naquela região fazendo o mesmo acesso, a internet oscila, né? Se é net, se é Oi, tem diferença, se é GVT. Então, assim, tem uma série de coisas que podem ser. Mas a gente tem que olhar, descobrir o que é. Se for alguma coisa que a Secretaria de Educação tem que consertar, então ela tem condições de cobrar dessas prestadoras de serviços de internet mais do que a gente. Então a gente tem que ir comunicando para eles resolvendo o problema. E aí a gente tenta ver de outra forma. Você tenta fazer usando o link lá do Telegram, igual a Luciana sugeriu. Se caso você não conseguir, aí você entra em contato com a gente, se aconteceu do mesmo formato, a gente vai lá na escola, tenta, para a gente poder ir fazendo os prints e mandar para a Secretaria de Educação as perguntas, né, para eles responderem para a gente. Tá bom? No mais, eu agradeço. Se alguém lembrar de alguma coisa, mas a reunião já tiver acabado, pode chamar a gente lá e fazer a pergunta. Agradeço a paciência, né, e a presença de todo mundo. Obrigada. Estamos aí para ajudar. Nayane, tá dando para me escutar, gente? Bom dia. Bom dia. Eu tava com o mesmo problema que você. Eu consegui resolver através do Google Sala de Aula, o aplicativo em si. Eu acho bom você baixar ele e tentar fazer os formulários através dele, porque o Conexão Escola, ele realmente trava, tá assim, terrível. Para não falar outra coisa, ele tá péssimo mesmo. E aí eu tô realizando as tarefas através do Google Sala de Aula, o próprio aplicativo da Google. Ah, sim. Eu vou tentar puxar pelo Google e vou tentar fazer pelo Google Sala de Aula. Aí, se continuar dando o mesmo erro, eu chamo no WhatsApp e a gente marca um horário. Aí eu já creio eu que seja a internet, mas se não for a internet, tenta fazer pelo Sala de Aula que dá tudo certo. O meu, ele tava dando esse problema e eu consegui através do Google Sala de Aula, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Isso aí. Todo mundo se ajudando. Vamos conseguir chegar no final todo mundo bem. Então, todo mundo com cuidado. Use máscara, lave bastante as mãos, tome bastante cuidado para quando isso tudo passar, a gente poder se abraçar muito na escola e darmos continuidade, tá bom? Fiquem com Deus. Professora. Oi, Vanessa. Você poderia me passar seu nome, por favor? Passar o quê? Seu nome? Adriane. Ah, tá, obrigado. De nada. Beijos, Beatriz. Júlia, obrigada, Júlia.